Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 7. Na última aula, nós apresentamos algumas metodologias de criatividade e inovação. Nesta aula, nós vamos responder a pergunta: como aplicar uma metodologia criativa passo a passo? Nós vamos apresentar um exemplo real que facilitamos no ano passado. Nós adotamos a metodologia IDM, por ser uma metodologia desenvolvida e adaptada para a cultura brasileira. Esta é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da sétima aula. 1. Metodologia IDM, Innovation Decision Mapping. Ela é uma sequência do pensamento criativo, com as fases divergente e convergente, e a apresentação de um exemplo real. 2. As etapas do IDM, situação atual, objetivo ou meta, caminho ou meio, ideias ou tarefas, protótipo ou teste. A metodologia IDM foi desenvolvida em 1994. Basicamente, uma fusão dos processos heurísticos e criativos, equilibrando descoberta com imaginação. Algumas etapas do IDM são semelhantes às etapas de outras metodologias que nós apresentamos na última aula. Por exemplo, situação atual corresponde ao chapéu branco, fatos, e chapéu vermelho, emoções, do método 6 chapéus. O objetivo pode ser a necessidade do cliente do Design Thinking. E caminhos pode ser a etapa de problemas do CPS. Por isso é importante o facilitador conhecer as outras metodologias, mesmo seguindo a linha mestra do IDM, que funciona muito bem na cultura brasileira. Pela experiência que nós temos em quase 30 anos com a metodologia IDM, hoje é muito fácil e prático utilizar o IDM online, com a ferramenta Trello. Muita gente já ouviu falar no Trello, mas não conhecia uma aplicação prática e útil para experimentar o Trello. Agora você pode digitar o conteúdo do IDM no Trello. Assim, estará aprendendo o Trello e o IDM de uma única vez. São muitas as vantagens do Trello. Facilidade para a ordenação lógica de causa e consequência e também a facilidade em reescrever uma ideia. Você também pode utilizar as notas adesivas para anotar as ideias. Ele também vai facilitar o processo de ordenação lógica de causa e consequência. E tem a vantagem de poder estar sempre visível na parede ou quadro branco, principalmente se feito nas notas adesivas de tamanho grande. A partir da próxima tela, nós vamos apresentar um exemplo real, mas não deixe de fazer o seu exercício individual, pois só a experiência com o IDM pode proporcionar a real percepção do seu valor como processo e resultado. Nesse exemplo real, de uma voluntária, o tema escolhido foi agricultura familiar. Na primeira etapa do IDM, você pode anotar qualquer fato ou sentimento relacionados com o tema. Na fase de divergência, em atividade individual, você pode gerar de 3 a 5 opções. Não se preocupe com a qualidade das ideias. Essa primeira fase tem a função de ser uma etapa de aquecimento, para destravar e esvaziar a nossa mente. Depois, pode pesquisar sobre a parábola da xícara cheia. Depois da fase de divergência, iniciamos a fase de convergência. Na etapa de situação atual do IDM, fazemos apenas a ordenação lógica das opções para ter o entendimento ou enredo dos fatos ou sentimentos. Neste exemplo, podemos alterar a ordem dos itens 2 e 3 para fazer mais sentido, pois ter solução criativa não gera pouca tecnologia. Mas quando você tem pouca tecnologia, pode usar a criatividade para gerar soluções práticas. Depois da mudança na ordem das ideias, ficamos com essa situação atual. 1. As instituições têm muito conhecimento e tecnologia. 2. A agricultura familiar tem pouca tecnologia. 3. O agricultor familiar tem soluções criativas e práticas. Esta ordem pode mudar, dependendo da percepção da pessoa ou situação. Não existe uma ordem correta e imutável, ou seja, duas pessoas podem divergir em relação à ordenação lógica, e as duas percepções são válidas. Terminamos a primeira etapa do IDM. Eu espero que você tenha tido a percepção de que o processo é rápido e dinâmico, pois as pessoas parecem não ter tempo nos dias de hoje. Iniciamos a segunda etapa do IDM, agora para a definição do objetivo ou meta. Novamente, começamos a etapa com a fase de divergência e geramos de 3 a 5 opções de objetivos ou metas, de forma rápida e intuitiva. Nesta fase, o objetivo pode ser de curto prazo ou de longo prazo. Depois de encerrar a fase de divergência de forma rápida e intuitiva, entramos na fase de convergência, com análise lógica de causa e consequência.
Observando esses itens, podemos perceber que o objetivo 1, fortalecer a agricultura familiar, é consequência da troca de conhecimento, e que o objetivo 3, adoção de tecnologia, pode ser a primeira meta. A ordenação lógica dos objetivos e metas pode não ser fácil e simples para o dono do tema, por questões emocionais. Neste caso, um facilitador pode fazer a diferença na agilidade e eficácia do processo. Depois da ordenação lógica, ficamos com essa sequência das metas e objetivos. 1. Adoção de tecnologia pelo agricultor. 2. Troca de conhecimento e tecnologia entre os agricultores. 3. Fortalecer os agricultores familiares. 4. Fortalecer os grupos de agricultores familiares. 2 benefícios da ordenação lógica. Primeiro, o melhor entendimento de cada opção. Segundo, a visão sistêmica do todo para perceber o valor ou importância de cada opção. Esta análise lógica é um dos diferenciais do IDM. Na etapa de situação atual, nós não priorizamos, pois queremos ter uma percepção geral e ampla do tema. Na fase de objetivos, precisamos focar um objetivo para dar continuidade no processo. Neste caso, a opção escolhida como a mais importante e com necessidade de foco foi a primeira opção, a adoção de tecnologia pelo agricultor familiar, que recebeu 2 etiquetas vermelhas. A segunda opção foi promover a troca de conhecimento, com 1 etiqueta vermelha. Essa priorização ou votação é rápida e intuitiva. Apenas revisando o processo de tomada de decisão ou processo criativo da forma como nós aplicamos no IDM individual. Primeiro, gerar de 3 a 5 opções, de forma rápida e intuitiva. Segundo, fazer a análise lógica de causa e consequência. Terceiro, no caso do objetivo, priorizamos de forma rápida e intuitiva as opções com adesivos vermelhos, para dar foco e continuar o processo. A votação rápida e intuitiva faz parte da mentalidade ou mindset heurístico do IDM, de focar, investigar e descobrir. Pode acreditar, este processo dá certo. Na terceira etapa, definir o caminho ou meio, o processo se repete. Gerar opções, ordenar e priorizar. Esta é uma vantagem para o aprendizado ou domínio da ferramenta. O processo terá apenas 3 passos e se repetir várias vezes. Neste caso, na etapa de caminho, foram gerados de forma rápida e intuitiva 4 caminhos ou meios. Se por acaso você gerar mais de 5 opções, pode escolher as 5 melhores para fazer a ordenação lógica. Quando trabalhamos em grupos, nós geramos até 25 opções. E dessas 25, nós selecionamos 5 para continuar o processo. Na fase de convergência, iniciamos com análise e ordenação lógica das opções. Neste caso, observamos que o primeiro item, promover a troca de conhecimento entre os agricultores e as instituições, fica melhor posicionado no final da cadeia ou sequência lógica. Essa ordenação lógica, com a ação de arrastar as opções para cima ou para baixo, é muito fácil de fazer no aplicativo Trello ou com as etiquetas adesivas, mas não é tão fácil ou prático em processador de texto ou planilha eletrônica. Na etapa de caminhos, nós também precisamos priorizar e definir a questão-chave. Neste exemplo, o item focado foi identificar um agricultor com alguma necessidade. Na sequência, temos as opções 2 e 3. Identificar agricultor ou instituição que tenham a solução para a necessidade, finalizando com a troca de conhecimento entre os agricultores. Neste caso, a opção focada foi a primeira opção, mas depois de executar esta primeira opção, será necessário também executar as opções 2, 3 e 4. Na fase de ideias, geramos opções para a questão-chave priorizada na etapa anterior, ter agricultor com alguma necessidade. E essas foram as 3 ideias geradas. 1. Descobrir o agricultor que quer o apoio de instituições. 2. Cadastro de agricultores ou grupos de agricultores. 3. Identificar uma necessidade pontual. A etapa de geração de ideias para solucionar um problema é a etapa mais conhecida pelas pessoas. Mas no IDM, nós temos 2 pontos de referência, o caminho ou meio e o objetivo final. Na fase de convergência, repetimos o processo, ordenação lógica e priorização. Neste caso, mudamos a ordem das 2 primeiras opções
e o foco ficou em descobrir o agricultor que quer o apoio de instituições. Se conseguirmos descobrir alguém que queira novos conhecimentos e tecnologia, fica fácil identificar uma necessidade pontual e orientar o agricultor a realmente adotar novas tecnologias, que é o objetivo final do projeto. A última etapa da metodologia IDM é a definição do protótipo. Depois de fazer a fase de divergência e convergência, ficamos com esta sequência. 1. Definir uma região. Neste caso, eu solicito o nome da região. 2. Verificar se na região existem grupos de agricultores familiares. 3. Perguntar ou descobrir um primeiro agricultor familiar que necessite e queira o apoio de instituições para a implantação de novas tecnologias. Aqui, na última etapa, podemos definir também quem vai executar as ações e prazos para a sua execução. Aqui nós temos o resultado final da metodologia IDM. Podemos fazer a leitura da direita para a esquerda, para entender o encadeamento do IDM. Na região X, verificar se existe grupo de agricultores. Perguntar no grupo ou individualmente quem necessita e quer apoio de instituições. Com isso, iremos descobrir o agricultor que quer e necessita de apoio. Com este agricultor, fica mais fácil atingir o objetivo, a adoção de tecnologia pelo agricultor familiar. Dando certo esse protótipo, podemos escolher novos agricultores. A metodologia IDM tem 5 etapas, e em cada uma dessas etapas, nós aplicamos o pensamento criativo, com as fases de divergência e convergência. Em todas as etapas, nós geramos e ordenamos as opções. Mas na primeira etapa do IDM, situação atual, não precisa focar. O processo é repetitivo, o que facilita o aprendizado da metodologia. Algumas pessoas podem pensar que fazer um grande brainstorming de geração de ideias é mais rápido do que fazer 5 pequenos brainstorms no IDM, mas a experiência mostra o contrário. Esta atividade, ou exemplo real, eu facilitei no ano passado de forma remota utilizando o Zoom e o aplicativo Trello. Nesta tela eu tenho a imagem final do processo completo. O conteúdo foi simplificado para facilitar o seu entendimento. A duração desta atividade gira entre 20 e 50 minutos na média. As etiquetas vermelhas sinalizam o foco, e a etiqueta amarela sozinha indica o segundo ponto de atenção. Estas são as 5 etapas da metodologia IDM. Começamos com a percepção do cenário atual e finalizamos com a execução de um protótipo ou teste. Na última etapa, temos novamente a percepção dos resultados, que irão gerar insumos ou informações para iniciar um novo processo de IDM, no processo de inovação contínua. Eu tenho notado que muita gente percebe no IDM 2 grandes benefícios. Um deles é saber exatamente o que fazer, principalmente quando completam uma etapa de caminhos ou meios. E, ao mesmo tempo, mas que não é necessariamente a mesma coisa, saber o que não fazer. Em outras palavras, é saber o que eu devo fazer e não estava fazendo, e saber o que eu preciso parar de fazer e eu estava fazendo. Revisando o conteúdo desta 7ª aula. 1. Apresentamos um exemplo real da aplicação da metodologia IDM passo a passo, com as fases divergência e convergência, com o máximo de detalhes. 2. Percorremos todas as etapas do IDM, situação atual, objetivo ou meta, caminho ou meio, ideias ou tarefas, protótipo ou teste. Encerrando a 7ª aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, o nosso foco foi responder à pergunta: como é aplicar o IDM em um caso real de forma individual, passo a passo? Acredito que com esta aula já é possível você fazer a sua primeira experiência individual com o IDM. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar processos colaborativos. A melhor forma de ter ideias diferentes e inovar é de forma colaborativa. Uma ideia de uma pessoa, mais uma ideia de outra pessoa, gera mais de 2 ideias. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.